Olá, bom dia meus queridos alunos. Estamos mais uma vez aqui no nosso canal com uma aula bem interessante de hoje, né? Uma aula que vocês vão usar bastante em provas, concurso, quem faz concurso, IFMT, quem for fazer também, e aqui nas nossas aulas também, tá certo? Então olha só, hoje nós vamos ver, olha só, regra de três composta, direta e inversa. Tem vários probleminhas falando sobre isso. Na aula passada, no vídeo anterior, quem não assistiu, procurei regra de três simples, direta e inversa. Nós já vimos. Agora vamos ver regra de três composta. E aí na composta tem um pouquinho diferente na forma de resolver, tá certo? Vamos lá ver esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, ó. Olha aqui no quadro, ó. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia? Então a gente vai começar montando parecido como a gente montou lá em regra de 3 simples. Vem comigo, vamos para cá. Lembra o que eu falei para vocês? A primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? Isso, ver as grandezas, né? Muito bem. Então vamos ver quais são as grandezas que eu tenho a grandeza, ó. Eu tenho a grandeza horas, né? São 8 horas. Tem a grandeza caminhões, são 20 caminhões. E tenho metros cúbicos de areia. Repararam por que agora a gente fala que ela é composta, não é mais regra de três simples? Vejam bem porque, ó, agora eu tenho três grandezas diferentes. Lá na regra de três simples eu tinha duas grandezas diferentes. E aí eu tinha três valores e eu tinha um desconhecido. Por isso que a gente chamava regra de 3. Aqui é regra de 3 composta, porque eu vou ter mais de 3 grandezas diferentes, né? Conhecidas, tá certo? E eu tenho aqui, ó, 3 grandezas diferentes, posso ter 3 ou mais de 3 grandezas, tá bom? Então sempre que eu tiver mais de 3 grandezas ou 3 grandezas diferentes, a gente chama de regra de 3 composta. Então entenda bem, se você tiver 3 grandezas diferentes, exemplo, hora, caminhão e metros cúbicos de areia, são 3 grandezas diferentes. Ou se você tiver mais de 3 grandezas, aí nós falamos que é uma regra de 3 composta. E na regra de 3 composta, eu posso ter ela todas as grandezas direta, eu posso ter todas as grandezas inversa, e eu posso ter também grandezas na mesma questão, grandeza direta e grandeza inversa. Então prestem bem atenção para você aprender. É fácil, mas tem que prestar atenção aqui no canal, tá bom? Então vamos lá, ó. Vou colocar, fazer aquela tabelinha que nós fizemos lá na regra de 3 simples, com as grandezas. Então grandeza horas, eu vou colocar aqui horas. É uma grandeza. A outra grandeza é caminhões. E a outra grandeza é areia. Ó, 160 metros cúbicos de areia. Então tá aí. Aí você vai lá e coloca os valores. Horas, 8. 8 horas. Caminhões, 20 caminhões. Você vai colocando nessa ordem, tá? Na ordem que tá aqui, tá certo? Descarregam areia, 160 metros cúbicos, 160 metros cúbicos de areia, tá bom? 160 metros cúbicos de areia. Agora vejam bem, o que ele fala agora? Ponto. Então você colocou a primeira aqui, são os primeiros dados na primeira linha, tá? Agora os segundos dados, ó, ponto, em 5 horas. Então agora 5 horas vem aqui. 5 horas aqui, tá certo? O que mais que ele fala? 5 horas. Quantos caminhões? Ele quer saber quantos caminhões. Então caminhões eu não sei. Então eu vou falar que é... Vou falar que é o quê? X. Muito bem, vou falar que é X. E agora, que continua na leitura, serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia. Então, ó, 125 metros cúbicos de areia. Vou colocar aqui. Entenderam? Então o primeiro passo sempre é você coletar os dados da questão. Você pega os dados, monta a tabelinha e agora fica muito fácil para resolver. Atenção! Quando lá
Lá na regra de 3 simples, você aprendeu que você ia verificar se as grandezas eram diretamente proporcional ou inversamente proporcional. A mesma coisa você vai fazer aqui, só que você vai fazer uma coisa de cada vez. Para facilitar, nós vamos colocar aquelas, lembra daquelas setazinhas que nós colocamos, as setas? Então, lá na regra de 3 simples, não era obrigatório colocar. Mas eu quis colocar lá para você porque vai ficar muito mais fácil para você resolver agora aqui. Aqui é interessante colocar as setinhas para você lembrar quais são diretamente proporcionais e quais são inversamente proporcionais, tá certo? E a gente vai começar assim, ó. Aonde tem a grandeza x, caminhões. Então, aonde tiver a grandeza x, nós vamos colocar a setinha para baixo dizendo que ela é diretamente proporcional, tá certo? Vai ser a nossa base. Ela vai ser o nosso norte para a gente comparar as outras grandezas para saber se elas são também diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, tá certo? Então vamos lá. Na grandeza x aqui, eu vou colocar já que ela é diretamente proporcional. Setinha para baixo, diretamente proporcional. E agora eu vou comparar as outras grandezas. Pessoal, eu tenho 3 grandezas, tá? E aí tem gente que vai comparar as grandezas e compara assim, ó, 8 horas, 20 caminhões, 160 metros cúbicos de areia. Comparar as 3 grandezas de uma vez. Não dá, tá certo? Então a gente vai fazer assim, ó. Foca aqui, ó. Presta atenção aqui como é que nós vamos fazer. Nós vamos fazer assim, ó. Olha aqui, ó. Eu quero saber em relação ao x, tá certo? Quero saber em relação ao x. Então eu tenho que o seguinte, então eu vou comparar em relação a essa grandeza, tá certo? Então eu vou comparar primeiro, começando aqui com horas. Vamos começar com horas então. Então eu tenho que 8 horas, eu preciso de 20 caminhões para fazer esse trabalho em 8 horas, tá? E ele vai carregar, descarregar, né, no caso, descarregam 160 metros cúbicos de areia. Então eu tenho que 20 caminhões trabalhando durante 8 horas, os 20 caminhões trabalhando durante 8 horas, eles vão descarregar uma quantidade equivalente a 160 metros cúbicos de areia, certo? Aí olha só o que a gente faz agora. A gente faz assim, ó. A gente tampa aqui, ó. Vamos tampar aqui o 20, por exemplo, né? Ó, 8 horas, trabalhando 8 horas, eu vou precisar de mais de 20 caminhões para descarregar a mesma quantidade de areia. Deu para entender o que nós vamos fazer? Não? Não se preocupe, a gente vai resolver mais de um exemplo, tá certo? Olha o que nós vamos fazer. Veja bem, eu quero saber horas. Eu quero saber se essa grandeza horas, ela é diretamente ou inversamente proporcional, tá bom? Então tem que classificar. O primeiro passo vai ser esse, classificar as grandezas. Aqui tem o x, nós já classificamos que ela é diretamente proporcional. Agora eu tenho que classificar as outras grandezas, para saber também se hora é diretamente proporcional a caminhões e se a areia é diretamente proporcional a caminhões, tá certo? Então a gente vai fazer assim, ó. Você sabe que 20 caminhões trabalhando 8 horas descarregam 160 metros cúbicos de areia, ok, né? Agora imagine o seguinte, se esses 20 caminhões, tá certo, trabalharem 5 horas por dia, tá? Eles vão descarregar 160 metros cúbicos de areia? Não, né? Lógico que não. Então nós vamos fazer o seguinte, para trabalhar, para descarregar essa mesma, eu vou circular aqui, ó. Eu quero descarregar essa mesma quantidade de areia, certo? Só que ao invés de eu trabalhar 8 horas, vamos trabalhar só apenas quantas horas? Vamos trabalhar apenas 5 horas, tá certo? Então, ó, esquece esse dado aqui, 125 por hora, você esquece ele. E você vai analisar aqui comigo assim, ó. 8 caminhões, 8 horas, 20 caminhões trabalhando 8 horas, descarregou quantos metros de areia? 160 metros de areia. Agora eu quero saber o seguinte, ó. Para caminhões trabalhando apenas 5 horas, para descarregar essa mesma quantidade de areia, eu vou precisar de mais caminhões ou de menos caminhões, certo? Então esquece por hora esse. E a análise que você vai fazer é a seguinte: para descarregar essa mesma quantidade de areia,
160 metros cúbicos de areia. Só que não mais em 8 horas. Em quantas horas agora? 5 horas. Eu preciso de 20 caminhões? Mais de 20 caminhões? Ou menos de 20 caminhões? Então você pensa, eu tenho que descarregar 160 metros de areia. Eu só vou trabalhar, esses caminhões só vão trabalhar durante 5 horas. Então eu vou precisar de mais caminhões trabalhando para descarregar essa quantidade em 5 horas, ou vou precisar de menos caminhões? Lembra lá do exemplo que eu dei lá na regra de 3 simples? Eu falava o quê? Comparava com uma limpeza de uma casa. Você quer limpar a sua casa, né? Quarentena, né? Quer ajudar a família aí, quer limpar a casa. Você sozinho demora uns 4 horas para limpar a casa. Se chega vários colegas seus, você vai demorar mais tempo ou vai demorar menos tempo? Então, faça essa análise, tá certo? Então aqui, ó, vou precisar de mais caminhões ou de menos caminhões? Vou precisar de mais caminhões. Claro, né? Porque eu quero terminar em menos tempo. Se eu quero terminar em menos tempo, eu preciso de mais gente trabalhando para limpar a casa. Se eu quero terminar em menos tempo aqui, eu vou precisar de quê? De mais caminhões trabalhando, tá certo? Então aqui, ó, eu vou precisar de mais caminhões. Então agora você vai comparar, você está lembrando que você quer saber horas, se ela é direta ou inversamente proporcional a caminhões. Então você vai fazer o que, ó? Aumentou aqui ou diminuiu? Diminuiu, né? Então aqui eu tenho 8 horas, diminuiu para 5. Aqui eu tenho 20 caminhões, vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar, porque você vai precisar de mais caminhões trabalhando, tá certo? Então veja que essa grandeza está o quê? Diminuindo. E essa grandeza está o quê? Aumentando. Lembra que eu falei para vocês? Quando uma grandeza diminui e a outra grandeza aumenta, são diretamente ou inversamente proporcionais? Isso, muito bem. São inversamente proporcionais. Olha como está ficando fácil. Portanto, horas, a grandeza horas é inversamente proporcional a caminhões, tá certo? Inversamente a gente coloca setinha para baixo ou setinha para cima? Isso, muito bem. Setinha para cima. Então essa aqui, vou colocar a setinha para cima, indicando que ela é inversamente proporcional. Vou apagar aqui, ó. Vamos lá. Regra de 3 composta não é difícil, mas ela precisa fazer essa análise. Então você, querido aluno, tem que ler a questão, entender bem o que está pedindo, montar uma tabelinha, tá? É o jeito melhor de fazer. Você monta a tabelinha e aí você vai analisar cada situação. Se você analisar do jeito que eu estou analisando, não tem erro, tá bom? Falta analisar ainda uma outra grandeza. Lembra que eu falei que aqui são 3 grandezas, né? Então falta eu analisar o quê? Areia. A grandeza areia em relação a onde tem a letra, a incógnita. Nesse caso, a gente colocou um X. Então, eu não vou analisar areia em relação a horas, tá? Eu vou analisar areia em relação a incógnita. Lógico, eu vou usar o dado horas, mas eu estou analisando em relação a caminhões, tá bom? Então vamos analisar agora essa parte aqui, ó, 125. Então eu vou apagar aqui, vamos circular o 125. Então veja bem, trabalhando 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Então você esquece por hora, você vai esquecer esse dado aqui, tá? Lembra que aquela hora a gente esqueceu esse? Então agora você vai esquecer esse dado, tá? Faz de conta que esse dado agora não tem. Então você vai pensar, 20 caminhões trabalhando 8 horas descarregam 160 metros cúbicos de areia, tá? 8 horas, trabalhando às 8 horas, para descarregar somente, ó, trabalhando às 8 horas, tá? Trabalhando às 8 horas. Eu quero descarregar agora quantos metros? 125 metros de areia. Agora a pergunta, eu vou precisar de 20 caminhões trabalhando 8 horas para descarregar 125 metros cúbicos de areia? Não, né? Porque 20 caminhões trabalhando 8 horas, eles descarregam quantos metros? 160. Então não é 20. Então eu quero saber, eu vou precisar de mais caminhões
ou de menos caminhões. Então, ó, eu quero descarregar 125 metros cúbicos de areia, trabalhando 8 horas, eu vou precisar de mais caminhões ou de menos caminhões. E aí? Ó, menos caminhões, né? Porque se 20 descarregam 160, para descarregar só 125, eu vou precisar de menos caminhões, já que eles vão trabalhar a mesma quantidade de horas, tá certo? Portanto, menos caminhões. Então observe que essa grandeza aqui ela vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir. E essa grandeza aqui está aumentando ou está diminuindo? Está diminuindo, né? Era 160, agora é 125. Portanto, se aqui diminui e aqui também diminui, quando uma grandeza diminui e a outra grandeza diminui na mesma proporção, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Portanto, aqui eu vou colocar a setinha também, ó, para baixo. Também é diretamente proporcional. Então, o primeiro passo para resolver é isso. Então, essa é a ideia primeiro que você vai ter que aprender. Analisar as grandezas e dizer se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Tá certo? Aprendeu isso? Aí o resto vai ficar fácil. Tá bom? Vamos agora resolver ela, né? Então, vamos aqui, ó. Vamos montar como nós montamos lá na regra de 3. Vamos montar a regra de 3. Só que essa regra de 3, a gente vai deixar aqui tem o x de lado, tá? Separado, isolado, né? Então a gente vai fazer assim, ó, 20. Vamos fazer assim, ó, 20 sobre x é igual. Lembrando que 20 sobre x ela é o que? Diretamente proporcional, tá? Igual horas, 8 sobre 5. Lembrando que horas ela é o que? Inversamente proporcional. Certo? Essa grandeza aqui, ó, que tem o x, a gente coloca ela separada, isolada, sinal de igual. As outras grandezas, nesse caso são duas, horas e areia, você vai colocar o sinal de multiplicação. Você vai ter que fazer uma conta de multiplicar. Tá certo? Então, colocar um sinal aqui de vezes. Se tivesse outra grandeza, você também colocaria o sinal de vezes. Tá certo? A única que fica isolada é a que tem a incógnita. Então, a gente colocou aqui. Então, ó, vezes a outra grandeza agora. Essa aqui é a grandeza horas, agora eu vou colocar a grandeza areia, que é 160 sobre 125. Setinha para baixo. Tá? O que nós vamos fazer agora? Vou repetir essa mesma aqui, tá? Vou repetir aqui novamente. Porém, agora nós vamos fazer o quê? As que forem inversamente, como a gente aprendeu lá no vídeo anterior, nós vamos fazer o quê? Inverter. Tá certo? Então, o que é inverso a gente inverte. O que é direto a gente deixa como tá. Então, ó, eu tenho aqui, ó, 20 sobre x, ela é o quê? Direta. Então, vou deixar ela como ela está. 20 sobre x. Igual. Essa grandeza, setinha para cima, ó. Setinha para cima. Então, isso quer dizer que ela é o quê? Inversa. Então, eu vou ter que inverter. O que é inverter? É virar. Né, ó. 5 está embaixo, então 5 vem para cima. O 8 está em cima, vem para baixo. Inverteu. Ó. Como se eu tivesse virado a fração. 5 sobre 8. Sinal de vezes continua. E essa grandeza, setinha para baixo. Setinha para baixo, ela é o que mesmo? Isso, diretamente proporcional. Portanto, vai ficar como ela está. 160 sobre 125. Aí está. Ok? Se tiver dúvida, não entendeu até aqui, volta o vídeo, começa assistindo de novo e depois você continua. Tá certo? Então agora, o que eu vou ter que fazer? Professor, o que eu tenho que fazer agora? Ó, sinal de igual, eu falei pra vocês que a gente faz o quê? Cruz credo, certo? Porém, eu tenho um sinal de vezes aqui. Então eu tenho que resolver primeiro essa parte aqui de vezes, ó. Tenho que resolver primeiro aquela parte lá. Depois é que eu venho para o sinal de igual. Então, repete aqui. 20 sobre x. Igual. E agora a gente vai resolver essa parte aqui. É um sinal de quê?
de vezes. Então, eu vou fazer o que? A conta de multiplicação. Então, vai ficar 5 vezes 160, tá? Esse vezes esse, ó. Vou fazer aqui, ó, 160 vezes 5. Tá? Então, você vai multiplicar. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 6, 30. Vai 3. 5 vezes 1, 5 e 3, 8. Então, quanto é que deu? 800. Então, coloca aqui, ó, 800. Tá? E o de baixo, você vai multiplicar com o de baixo, ó. 8 vezes 125. Vamos fazer aqui, ó, 125 vezes 8. 8 vezes 5, 40. Vai 4. 8 vezes 2, 16. Mais 4, 20. Vai 2. 8 vezes 1, 8. Mais 2, 10. Quanto é que deu? 1000. Coloco 1000 aqui. Ok, até aí? Tranquilo, né? Vou apagar aqui as continhas de baixo. Bom, agora, sinal de igual, posso fazer cruz credo. Ah, professor, tem um zero em cima, zero embaixo. Lembrei de um vídeo que você falou que quando tem um zero em cima, zero embaixo, eu poderia cortar. Eu posso já cortar? Pode. Se você cortar logo, você pode cortar esse zero com esse zero com esse. Vai ficar 8 sobre 10. E aí a conta fica menor. Mas se você não quiser cortar, você vai fazer o que agora? Que eu brinquei no outro vídeo, né? Cruz credo. Só para não esquecer, tá bom? Então a gente vai fazer o quê? Multiplica sempre primeiro quem? A incógnita, a letra. Sempre você multiplica ela primeiro, para ficar já do lado esquerdo da nossa equação, tá bom? Então vai ficar 800 vezes x, ó. 800 vezes x igual a 20 vezes 1000. Tá aí, tá? Falei isso aqui na aula passada, né? No vídeo passado aí. Você multiplica. Professor, o que eu faço? Olha o sinal. Sinal de vezes, tá? A conta de vezes. Multiplico quem com quem? De acordo com a linha, ó. Esse com esse e esse com esse. De preferência, multiplicar a letra que tem a letra, tá? Nesse caso, a letra x, tá bom? 800 vezes x vai dar quanto? 800x. 20 vezes 1000. Se você não souber, arma a conta, não tenha preguiça, arma a conta e resolva. Mas aqui vamos fazer mais rápido, vai dar quanto? 2. 2 vezes 1, 2. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. Ou seja, 20 vezes 1000, 20 mil. Tá certo? Virou uma equação do primeiro grau. E aí nós já aprendemos, se eu quero eliminar o 800, então eu vou fazer 800. Como aqui está multiplicando, então eu vou dividir por 800. Igual a 20 mil. Se eu dividir esse lado por 800, então eu vou fazer o que do outro lado? A mesma coisa, também dividir por 800. 800 dividido por 800 vai dar 1x, ou seja, só x. E aqui 0 em cima, 0 embaixo, para facilitar a nossa conta. Vamos fazer essa, como cortar, né? Fazer essa regra prática aí. Ficou 200 dividido para 8. Bom, tá na dúvida, arma a conta. 200 dividido para 8. Então eu tenho aqui 20. Vou lá na tabuada de 8, estão lembrados? Ó, lá na tabuada de 8 procurar o 20. Ah, professor, não tenho 20. Qual é o número que chega mais perto? Ah, professor, 16. E qual é o número que dá 16? É o 2. 2 vezes 8, 16. 20 menos 16 vai dar 4. Abaixo o 0. Vou lá na tabuada de 8 procurar o 40. Tem o 40? Tem, professor. Qual é o número que dá 40? É o 8 vezes 5. Então coloco o 5 aqui, ó. 8 vezes 5, 40. 40 menos 40, nada. Deu quanto? 25. Portanto, a resposta é 25. O que isso quer dizer, então? Isso quer dizer que, vamos voltar lá no nosso problema. Ó, em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros de areia? Então eu vou precisar de quantos caminhões? Se vai diminuir o tempo, eu vou precisar então de 25 caminhões. Precisava de 20, agora eu vou precisar de
25 caminhões para descarregar os 125 metros de areia em 5 horas, tá certo? Então daqui, regra de 3 composta, tá certo? Dê pausa no vídeo, copia, refaça a continha, volta o vídeo, assista de novo. Vamos resolver mais um exemplo para a gente ficar fera em regra de 3 composta. Ó, observe que nesse caso eu tive grandeza direta e inversa. Lembra que eu falei no início do vídeo? Eu posso ter um problema só com grandeza direta, só com grandeza inversa, ou as duas coisas, direta e inversa, tá bom? Então até mais. Guarde aí que a gente vai gravar aí mais um exemplozinho. Vamos resolver mais um exemplo aqui para você ficar fera em regra de 3 composta direta e inversa. Olá, meus queridos alunos. Mais um exemplo para a gente resolver. Acredito que esse exemplo vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor já. É assim mesmo, a gente vai pegando um, pegando o outro, resolve, e a gente vai entendendo melhor. Tem que praticar, tá certo? Ninguém consegue ser fera sem praticar. Então vamos lá praticar mais um exemplo? Primeira coisa, vamos ler o probleminha, ó. Aqui, ó. 2 pedreiros levam 9 dias para construir um muro, desculpa, tá? Um muro. Para construir um muro com 2 metros de altura. Trabalhando 3 pedreiros e aumentando a altura para 4 metros, qual será o tempo para completar esse muro? Então vamos pegar aqui as grandezas, né? Ó. Eu tenho qual que são as grandezas? Pedreiros, 2 pedreiros, tá? Levam o quê? 9 dias, então outra grandeza, dias, para construir um muro. Então a outra grandeza aqui é muro, tá certo? Só que esse muro, ele é dado com a altura desse muro, né? Dado em metros, tá certo? Então a gente vai dizer aqui que esse muro tem 2 metros. Então a gente vai levar a grandeza aqui metros, certo? Trabalhando 3... Então, ó, vamos lá montar aqui. Então eu tenho aqui, ó, pedreiro, minha grandeza. Pedreiro é uma grandeza, tá? Dias é outra grandeza. Dias é minha outra grandeza. E a minha outra grandeza vai ser o quê? É um muro, é um determinado muro, certo? Só que ele não especifica o tamanho, o comprimento desse muro. Então ele não entra como uma grandeza. E sim, a outra grandeza é a altura desse muro, que é 2 metros. Então eu vou colocar aqui, ó, a grandeza sendo altura. Tá? Se ele falasse um muro de 30 metros de comprimento, 2 de altura, um muro de 25 metros de comprimento e 4 de altura, aí eu teria 4 grandezas. Eu teria pedreiro, altura do muro, dias para construir o muro e o comprimento do muro. Mas como ele não determinou o comprimento, ele falou o muro. Então o muro é o mesmo, tá? Então por isso que não entra nas nossas grandezas aqui o muro, tá certo? Vai entrar o quê? A altura do muro, a quantidade de pedreiro para construir um muro e a quantidade de dias que levaram para construir o muro, tá? Então, primeira grandeza a gente vai pegar, quantos pedreiros nós temos? Ah, nós temos 2 pedreiros, tá? Eles levam quantos dias? 9 dias. Qual que é a altura desse muro? 2 metros. E aí eu tenho aqui agora, depois disso, trabalhando agora quantos pedreiros? Ó, trabalhando agora 3 pedreiros. E aumentando a altura. A altura é aqui. A altura é quantos agora? 4. Qual será o tempo em dias, né? O tempo aqui em dias para completar esse muro? Ah, não sei. Se eu não sei, então eu vou dizer que é X. Aí, montamos então assim a nossa tabelinha aqui, tá certo? Montada a tabelinha, agora a gente vai analisar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Como nós vimos no exemplo anterior, aqui tem a letra X, eu já vou dizer já que ela é diretamente proporcional. Aqui, já digo que ela é diretamente proporcional. E agora eu vou analisar as outras grandezas. Então, vamos começar com o pedreiro.
Então eu quero, ó, 2 pedreiros demoram 9 dias para construir um muro de 2 metros de altura, tá certo? Então eu quero saber agora, o que eu vou fazer? Eu quero saber, para construir esse mesmo muro, né? Então a gente vai ver aqui, vamos analisar primeiro o pedreiro. Então veja bem, 3 pedreiros vão construir um muro de 2 metros de altura. Então o muro, a altura permanece a mesma, 2 metros de altura. E agora não é mais 2 pedreiros, são quantos pedreiros? 3 pedreiros, tá certo? Então eu quero saber, se 2 pedreiros para construir esse muro demoravam 9 dias, 3 pedreiros para construir esse mesmo muro vão demorar mais de 9 dias ou menos de 9 dias? Isso, menos de 9 dias, né? Porque eu tenho mais gente trabalhando, então vai demorar menos tempo, vai ficar pronto mais rápido. Portanto, aqui, ó, se era 9 dias, vai ser menos dias, então vai diminuir essa grandeza. E aqui eu tenho 2, aqui é 3, aumentou essa grandeza. Portanto, se uma aumenta e a outra diminui, é direta ou inversamente proporcional? Ó, uma está aumentando e a outra está diminuindo, ó, inverso. Ó. Uma aumenta, a outra diminui, ó, é inversamente proporcional. Portanto, aqui eu vou colocar a setinha para cima. Ó, conseguimos analisar mais rápido agora. Viu? Conseguimos analisar mais rápido. Falta analisar agora o que? A altura. Falta eu analisar a altura agora. Então a gente vai fazer o que agora? Olha só. 2 pedreiros. Deixa eu trocar aqui as tintas. Ó, 2 pedreiros. 2 pedreiros. Demoram 9 dias para construir um muro de 2 metros de altura. 2 pedreiros. Metros. Então, 2 pedreiros vão construir um muro de 4 metros. Então esquece por hora esse daqui, tá? Vai precisar de mais dias ou de menos dias. Então você analisa, ó, se 2 pedreiros demoram 9 dias para construir um muro de 2 metros, para construir um muro agora de 4 metros, esse mesmo 2 pedreiros vão construir no mesmo número de dias, em 9 dias, ou eles vão demorar mais dias? Vão demorar mais dias. Então aqui o número de dias vai aumentar. E aqui, ó, a altura de metros também está aumentando, né? Portanto, quando uma grandeza aumenta e a outra grandeza também aumenta, então elas são o quê? Diretamente proporcionais. Muito bem. Portanto, diretamente proporcionais, vou colocar a setinha aqui para baixo. Certo? Portanto, né? Podemos apagar aqui. Então agora eu vou montar para poder resolver, tá certo? Então agora a gente vai montar, lá igual como a gente fez no exemplo passado, para nós resolvermos. Então eu tenho aqui, ó, coloco o primeiro que tem a incógnita, né? Então 9 sobre x, aqui tem a letra x, sempre é diretamente proporcional, igual a outra grandeza, tá? Ah, professor, posso pegar a altura primeiro? Pode, sem nenhum problema. A altura, 2 e 4. Também é diretamente proporcional. Sinal de vezes. E a outra grandeza que é pedreiro, 2 sobre 3. Só que essa grandeza ela é o que? Inversamente proporcional. Certo? O que a gente falou? Aqui é direta, a gente mantém do jeito que ela está. Direta, mantém. Inversa, inverte. Aí, agora resolve, né? Resolve a continha aqui, a continha de vezes. Se é a conta de vezes, o que eu tenho que fazer? Multiplicar esse com esse e esse com esse. Então, vou resolver essa aqui primeiro. Essa repete. 9 sobre x é igual 2 vezes 3, quanto que é? 6. E 4 vezes 2. Quanto que é 4 vezes 2? 8. Muito bem. E agora, como eu disse para vocês, venho sempre falando, sempre que tiver sinal de igual, a gente faz por escreve. Multiplica quem primeiro?
que tem a incógnita. Vamos multiplicar o 6 com quem? Segue a linha, ó, com x. Então 6 vezes x é igual. O 9 segue a linha com 8. Ó. 9 vezes 8. 6 vezes x, quanto é que dá? 6x. E 9 vezes 8, quanto? Isso, muito bem. Está afinado, 72. Virou uma equação do primeiro grau. 6x igual a 72. Quem é que eu tenho que eliminar? O 6. O 6 ele está, não aparece aqui, está multiplicando. Então, para eliminar ele, a gente vai fazer o quê? Dividir. Vamos dividir por quanto? Por ele mesmo. Ou seja, vamos dividir por 6. Então, 6x dividido por 6 é igual a 72, também dividido por 6. 6 dividido por 6 vai dar 1x. Eu tenho x igual. 72 dividido por 6 vai dar quanto? Bom, novamente, se você não souber, arma a conta e resolve. Se você já sabe, a resposta é 12. Portanto, a nossa resposta é 12. Esse 12 significa o que, professor? Vamos ler novamente, olha só. O que ele quer saber? 2 pedreiros levam 9 dias para construir um muro com 2 metros de altura. Trabalhando 3 pedreiros e aumentando a altura para 4 metros. Qual será o tempo para completar esse muro? Então, o tempo vai ser... Aqui nós estamos falando tempo em dias. Então, quantos dias nós vamos precisar? De 12 dias para poder completar esse muro, tá certo? Então aqui mais uma aula, regra de 3 direta e inversa, tá bom? Fique ligado que tem mais vídeos no canal, tá bom? Um abraço, até mais, amiguinho. Está gravando, está.